Esse vídeo foi produzido por estudantes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina, para a disciplina de Biologia Celular. Os tópicos que serão abordados nesse vídeo são os seguintes: introdução, clonagem ao nível celular, sequência histórica, clonagem no Brasil e papel da biologia. Nesse vídeo, nós iremos apresentar o tema da clonagem de animais no Brasil. Mas primeiramente, você sabe o que é clonagem? A clonagem é realizada artificialmente por meio de processos laboratoriais e através de técnicas utilizadas na engenharia genética, onde são produzidas cópias idênticas de algumas moléculas, como o DNA, e até mesmo de organismos. Os organismos gerados dessa maneira são denominados clones e possuem características somáticas idênticas às do organismo gerador. Na clonagem são utilizadas células somáticas, isto é, qualquer célula do organismo fora os gametas, e, portanto, somente as expressões fenotípicas serão herdadas. Antes de entender a clonagem a nível celular, vale ressaltar que, em animais, durante o desenvolvimento embrionário, a diferenciação celular começa na fase da gástrula, momento no qual ocorrerão as primeiras divisões de tarefas para as células. Ou seja, nesse momento, a diferenciação promove uma maior complexidade no crescimento desse animal. As células desse nível de diferenciação são conhecidas como pluripotentes e têm potencialidade de produzir todos os tecidos derivados da mesoderme, ectoderme e endoderme. Como um exemplo dessa diferenciação, podemos observar um neurônio, que contém um material genético capaz de produzir qualquer tipo de célula. Entretanto, durante a diferenciação celular, alguns genes são inativados e outros continuam ativos. Esse é o fenômeno que caracteriza ela como uma célula neuronal. No entanto, com o desenvolvimento da técnica de clonagem, foi visto que o processo de diferenciação é reversível quando feito de forma artificial. Tal fato levou um prêmio Nobel de 2012 por John Gurdon, que clonou uma rã adulta em 1962, considerada como a primeira clonagem animal. Além disso, a equipe do japonês Yamanaka demonstrou em células de camundongo em 2006 e, em seguida, em células humanas em 2007, que podemos reprogramar uma célula adulta para fazê-la recuperar as características de uma célula tronco embrionária. Feito que acabou cunhando o termo célula IPS, Induced Pluripotent Stem Cell, que traduzido significa célula tronco pluripotente induzida. Como a clonagem é feita a partir de células somáticas de um indivíduo adulto, é necessário a transformação dessas células, que já são diferenciadas, em células tronco pluripotentes. Isto é, tem o potencial de se tornar qualquer tipo celular derivado dos folhetos embrionários. Neste caso, as células serão indiferenciadas através do processo de desprogramação nuclear, que está no centro da tecnologia de clonagem. No processo de desprogramação nuclear, o núcleo é retirado de uma célula e transferido para um oócito enucleado. Elementos citoplasmáticos do oócito desprogramam o núcleo, que passa a produzir as proteínas da célula indiferenciadas, restaurando sua pluripotencialidade e gerando um embrião inteiro. A evolução das técnicas de desprogramação nuclear possibilitou a clonagem de mamíferos a partir de células de animais adultos. Agora nós iremos explicar como funciona a clonagem de animais, também chamada de reprodutiva a nível celular. A clonagem é pretendida para produzir uma duplicata de um indivíduo existente, sendo assim, o exemplo mais comum é a clonagem da ovelha Dolly, que veremos mais detalhadamente. Nesse procedimento foram utilizadas células somáticas do organismo que se pretende clonar, nesse caso, as células somáticas da glândula mamária do ovino. Esse núcleo é retirado artificialmente dessa célula somática e é introduzido em um oócito por meio da técnica de transferência nuclear, sendo que esse oócito, ou seja, um óvulo retirado de uma ovelha doadora que foi enucleado previamente, perde, portanto, seu material genético. Essa junção ocorre por meio de descargas elétricas, processo denominado eletrofusão, fazendo com que o núcleo adentre o oócito, gerando a diferenciação celular que dá origem a um zigoto, que é estimulado a se multiplicar em uma cultura in vitro. Esse embrião, após 5 dias de fecundação, está agora com 200 a 250 células, formando um cisto, chamado de blastocisto, e agora está pronto para ser introduzido na cavidade uterina de uma terceira ovelha, onde passará o processo de gestação. Durante a gestação, o clone que será gerado como um embrião comum, com patrimônio genético semelhante ao do doador do núcleo da célula somática inicial,
formando assim o clone que foi chamado de Dolly. Uma das falhas na técnica que reproduziu a Dolly foi algo que os cientistas responsáveis não conseguiram prever: a conformação das regiões teloméricas das células doadoras. Os telômeros correspondem às extremidades do cromossomo e são constituídos por sequências repetidas em conjunto. Conferem ao cromossomo uma certa estabilidade e seu tamanho é controlado pela atividade enzimática da telomerase, que define a quantidade de ciclos de replicação que podem ocorrer. Essas regiões cumprem um papel importante no processo de divisão celular. São degradadas e podem perder durante as sucessivas mitoses, ou seja, a cada divisão celular parte dos telômeros vão sendo perdidas e ao longo do tempo os telômeros vão encolhendo. Logo, um indivíduo adulto já possui conteúdo celular com regiões reduzidas, limitando o número de próximas divisões celulares e impedindo a renovação dos tecidos. No caso da ovelha Dolly, por terem sido utilizadas células somáticas adultas na sua clonagem, os telômeros já estavam do tamanho da ovelha doadora, de 6 anos, que resultou em uma idade celular diferente da idade de nascimento. Ou seja, Dolly não morreu com 6 anos, mas com 12 do ponto de vista celular. Veremos agora como esse processo evoluiu ao longo da história. Como já comentado anteriormente, a primeira clonagem animal ocorreu em 1962, em uma rã. No entanto, o clone mais famoso, a ovelha Dolly, nasceu em 1996. E com ela também nasceu uma revolução científica e cultural. A ovelha Dolly foi o primeiro clone de mamífero feito com sucesso a partir de uma célula somática adulta. Ela nasceu na Escócia em julho de 1996 e morreu 6 anos depois em decorrência de uma doença pulmonar. O Brasil fez história em março de 2001, ao se tornar o primeiro país em desenvolvimento a se aventurar na clonagem. Tal feito foi conquistado com o nascimento da bezerra cimental Vitória, clonada a partir de uma célula embrionária, com a transferência de núcleos de um embrião de 5 dias de uma vaca cimental que não chegou a nascer. 1 ano e 4 meses após o nascimento de Vitória, nasce a bezerra Penta, primeira no Brasil a ser clonada como a ovelha Dolly, mas infelizmente ela veio a falecer 5 semanas depois. Posteriormente, em 2003, foram clonadas outras 2 vacas da raça holandesa, nomeadas de Porã e Potira. Também, em setembro de 2003, nasce a bezerra Lenda, da Embrapa, clone de uma vaca da raça holandesa, valiosa por sua alta produção de leite, que havia morrido meses antes. Ela fez história por ser o primeiro clone brasileiro criado a partir de células de um animal morto. Atualmente, a clonagem no Brasil é realizada em larga escala, especialmente na pecuária, com o objetivo de aumentar a produtividade de rebanhos e manadas, agregando valor a diversos produtos agroindustriais. Em contraponto, destaca-se a elaboração de uma pesquisa em Brasília pelo Zoológico da cidade em parceria com a Embrapa, sobre a clonagem de espécies de animais em risco de extinção. Ao todo, já foram coletadas mais de 420 amostras do material genético e 8 espécies foram escolhidas para fazer parte do projeto, incluindo o lobo-guará, a onça-pintada e o mico-leão preto. É importante ressaltar que esses animais clonados permaneceriam apenas em cativeiro, uma vez que podem vir a diminuir a variabilidade genética da espécie em questão caso sejam reintroduzidas em seu habitat natural. Apesar dos benefícios, a clonagem em animais pode acarretar algumas desvantagens, já que os animais clonados apresentam uma grande taxa de mortalidade ainda em fase embrionária, envelhecimento precoce, malformações e anomalias cromossômicas. Além disso, em 2021, iniciou-se o projeto de trazer o mamute de volta à vida por cientistas de Harvard. É importante ressaltar que, na verdade, não seria bem um mamute, mas um híbrido de elefante com mamute, já que estão sendo utilizados parte do material genético do elefante e parte do mamute. Essa pesquisa já recebeu 78 milhões de reais para sua realização. A tendência da clonagem ser realizada em animais utilizados na pecuária, como visto com Vitória e Dolly, deve-se ao seu apelo comercial e ao período de gestação longo, que geralmente gera apenas um indivíduo. Assim, a clonagem permite que esse indivíduo apresente as características genéticas mais desejadas comercialmente, como maior produção de leite e alta taxa de músculos. Em 2013, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática aprovou a proposta que regulamenta as atividades de pesquisa, produção e comercialização de material genético animal e também animais domésticos clonados, os quais incluem animais domésticos de interesse zootécnico.
bovinos, búfalos, cabras, bodes, ovelhas, cavalos, asnos, mulas, porcos, coelhos e aves. Os animais clonados serão fiscalizados por todo o seu ciclo de vida por um órgão federal. Suas informações estarão em um banco de dados público. Ainda houve a permissão de produção comercial de clones de animais silvestres nativos do Brasil, em perigo de extinção, com autorização do IBAMA, cuja liberação desses clones na natureza também dependerá de autorização ambiental. Deve-se levar em consideração, por possuírem baixíssima taxa de variabilidade genética entre si, os clones teriam menos chance de sofrer mutações que permitiriam adaptação ao meio, bem como podem desequilibrar as interações entre diferentes espécies e entre elas e o ambiente. Por esse motivo, há uma preocupação e cautela em relação ao desenvolvimento dos clones fora de cativeiro. Como apresentado durante o vídeo, é possível perceber que há diversas discussões sobre o uso da clonagem nos animais. No entanto, é fato que a utilização da técnica está crescendo e será amplamente utilizada no futuro. Ao passo que diversas pesquisas avançam e são colocadas em prática, é necessário ponderar o impacto que a frequente interferência humana pode vir a causar no meio e em suas espécies. Por exemplo, mudanças frequentes nas populações quase extintas podem acarretar em um desequilíbrio no restante da teia alimentar de um ecossistema. Então, como usar a clonagem animal de forma consciente, tendo em vista a fragilidade dos sistemas naturais? A interferência no processo natural por meio da clonagem pode diminuir a variabilidade das espécies e, consequentemente, acabar direcionando uma seleção artificial em animais? Quais os parâmetros que definem os genes que irão ser clonados? E mais, a clonagem poderá, no futuro, se estender para o campo da reprodução humana? Esse direcionamento estimulará um desenvolvimento na saúde ou irá promover um fortalecimento de ideais eugenistas na nossa sociedade? Ainda está vigente a Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos de 1997, que determina em seu artigo 11 a vedação à clonagem reprodutiva humana. Bom, diante desse cenário, se faz de extrema importância compreender o biólogo também como um agente norteador desse processo, pois o campo da biologia pode trazer tanto conhecimento específico como amplo em diversos assuntos, incluindo o meio ambiente, a biodiversidade, a biotecnologia e a produção, bem como o campo da saúde. Não é à toa, portanto, que o trabalho do biólogo sempre interage com outros profissionais para auxiliar nas políticas públicas e na tomada de decisão perante novas tecnologias científicas. Por esse motivo, há necessidade de expandir o papel do biólogo no nível científico, ambiental e social. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Esperamos ter esclarecido um pouco mais sobre o tema da clonagem de animais no Brasil.